Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido quanto à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará dessa maneira ao papado mais do que a Deus. E somente depois que essa situação estiver plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Todo mundo vai receber luz suficiente para tomar uma decisão inteligente. E em cumprimento à profecia, os Estados Unidos está começando a exercer o seu poder político para impor uma religião que se oponha aos mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos. Os Estados Unidos têm se esforçado para emendar a Constituição e isso não é de agora. A Suprema Corte dos Estados Unidos declarou em 1961 que são constitucionais leis estaduais que obriguem o fechamento do comércio aos domingos. Assim foi dado um grande passo para a santificação do domingo. Essa decisão prepara o caminho para mais estritas leis estaduais e, finalmente, uma lei nacional. Veja que sutilmente os Estados Unidos está impondo leis que vêm lá de Roma. Sigamos adiante, verso 18 agora. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Diferentemente da numerologia ocultista, que concede aos números poder para determinar o rumo e o destino das pessoas, das coisas, a numerologia bíblica é apenas simbólica. O número 7, por exemplo, é símbolo de perfeição. Deus abençoou o sétimo dia consagrado, pertencente a ele. O número 7 é citado 323 vezes na Bíblia e em todas elas refere-se a Deus e às suas obras de misericórdia e de juízo. Então, o número 7 é símbolo de Deus, de seu poder, de seu governo. O 7 é o número perfeito, pertence a Deus. Já o número 6 é apresentado 92 vezes na Bíblia, e em todas elas se relaciona com o homem, sua natureza, suas obras, sua herança, seu destino. O homem foi criado no sexto dia, e a partir daí, o número 6 foi sempre símbolo do homem, se relaciona com a sua imperfeição. Esse poder político religioso aí é identificado por outras características, além do número 666. Esse número é repetido 3 vezes. 666. Veja aqui algumas curiosidades sobre o número 6. A renda anual do rei Salomão era de 666 talentos de ouro, uma renda fabulosa para a época, mas insatisfatória para o coração dele, como está registrado em 1 Reis, no capítulo 10, verso 14, e também em Eclesiastes 2, versos 8 até o 11, e também o verso 17. No desafio de Lúcifer a Deus, o pronome eu, o meu, é usado também 6 vezes. Olha só, seria coincidência? Isso está lá em Isaías 14, versos 13 e 14. A nossa hora tem 60 minutos, e isso também vem de Babilônia. 1 minuto tem 60 segundos. Uma volta completa tem 360 graus, que é múltiplo também de 6. Esse sistema sexagenal vem lá de Babilônia. O número 6 é extremamente posto em evidência quando Babilônia é mencionada na palavra de Deus. A imagem de Nabucodonosor tinha 60 côvados de altura por 6 de largura, como está lá em Daniel capítulo 3, verso 1. 6 vezes 60 dá 360, que é múltiplo de 6. Havia 6 instrumentos musicais diferentes na orquestra quando os hebreus leais se recusaram a adorar aquele símbolo da grandeza de Babilônia. Isso está registrado lá no livro de Daniel, no capítulo 3. No capítulo 4 de Daniel também, a árvore que representa o poder babilônico é mencionado justamente 6 vezes. Belsazar recebeu sua condenação enquanto louvava os deuses de ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedra. 6 no total. Isso está escrito lá em Daniel 5:4. No Apocalipse, o nome Babilônia ocorre exatamente 6 vezes.
Na história da construção da Torre de Babel, ou Babilônia, o pronome nós também ocorre 6 vezes exatamente. Assim como a Babilônia representa um poder pagão, sem Deus, também esse poder está desligado de Deus. Há cálculos feitos com os títulos do poder romano, do pontífice, que coincide justamente com o número 666, né? Mas não vamos aqui entrar no mérito da questão. Hoje, então, já está se formando a imagem da besta, e a maioria das igrejas evangélicas, que no Apocalipse são chamadas de filhas, estão se unindo à igreja papal, que é chamada de igreja mãe, lá em Apocalipse 17, verso 5. E também o espiritismo, que é chamado no Apocalipse 16, versos 13 e 14, de falso profeta, em torno de uma falsa lealdade e paz, como é mencionado em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 5, e chamam isso de ecumenismo. Veja o que diz o livro de Ezequiel, no capítulo 22, verso 26. Seus sacerdotes cometem violência contra minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Deus é bem claro em mencionar aí na sua lei o mandamento em que o homem substituiu, tentando assim tirar a autoridade de Deus para si mesmo. Esse é um momento de decisão. O destino eterno do ser humano está em jogo. Não há mais tempo a perder, porque os últimos eventos da história estão próximos. Qual será a sua decisão? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Que Deus lhe dê sabedoria, entendimento, fé, coragem para se manter firme ao lado da verdade. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Deus o abençoe.